A história do dilúvio é um dos relatos mais impactantes do Antigo Testamento. Localizada nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis, ela descreve um evento catastrófico no qual a humanidade corrompida e violenta é julgada por Deus através de uma grande inundação, da qual apenas Noé, sua família e os animais salvos na arca escapam. Ao longo dos séculos, essa história foi interpretada de maneiras diferentes, como narrativa histórica, como mito fundador ou como alegoria espiritual. Nosso objetivo aqui não é debater a literalidade do evento, mas mergulhar nos significados mais profundos, simbólicos, morais e espirituais, que esse relato transmite, e como eles continuam sendo extremamente relevantes nos dias de hoje. Para entender melhor, precisamos considerar primeiro o pano de fundo da tradição hebraica. A Bíblia não é apenas um registro histórico. É uma obra profundamente simbólica, escrita em camadas, em que cada palavra, nome ou número pode carregar sentidos ocultos. Na cultura judaica antiga, era comum codificar ensinamentos espirituais em histórias arquetípicas. O dilúvio é uma dessas histórias, que ecoa mitos semelhantes encontrados em diversas culturas antigas, como o épico de Gilgamesh, na Mesopotâmia, ou as lendas do Manu na Índia. Isso não enfraquece o texto bíblico, pelo contrário, mostra que essa narrativa toca em um tema universal da condição humana: o caos, o juízo, a purificação e o recomeço. O texto começa com a corrupção da humanidade. Diz o Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Aqui, o problema não é apenas o comportamento exterior, mas a própria imaginação, o mundo interno do ser humano. O coração, na linguagem bíblica, não se refere apenas às emoções, mas à sede da intenção, da vontade. O mal está entranhado na estrutura da mente humana desconectada do divino, mas Noé é apresentado como exceção. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Em hebraico, seu nome é Nohahá, Noash, derivado da raiz Nash, que significa descanso, alívio ou repouso. Noash é o homem do silêncio e da interioridade. Ele representa o ser humano que, mesmo em meio ao caos do mundo, permanece centrado, íntegro, em contato com algo superior. Ele não é perfeito no sentido moralista, mas é íntegro, palavra que vem de integração. Ele não está fragmentado, mas inteiro, alinhado consigo e com o divino. A arca, neste sentido, não é apenas uma embarcação física, mas um símbolo profundo. Deus instrui Noé a construir uma arca de madeira de gofé, uma palavra rara, de etimologia incerta, talvez relacionada ao cedro ou ao cipreste. No simbolismo bíblico, a madeira frequentemente representa a humanidade, matéria viva, mas perecível. A arca é construída com medidas específicas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Em termos modernos, isso seria algo em torno de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Mas mais importante do que a escala é o simbolismo numérico. O número 300, por exemplo, na tradição judaica, é representado pela letra hebraica Shin, SH, que é a letra da palavra Shaddai, um dos nomes de Deus, e também aparece na frente das mezuzot nas portas das casas judaicas como proteção espiritual. O número 50 está associado ao jubileu, o tempo do perdão, da libertação, da renovação. E o número 30 na tradição judaica representa a maturidade. É a idade em que sacerdotes iniciavam seu serviço no templo e a idade com que Jesus começou seu ministério segundo os evangelhos. Ou seja, a própria estrutura da arca carrega um mistério. Ela é feita para salvar, proteger e levar à maturidade espiritual, à renovação, à libertação. A arca não é apenas um abrigo físico, mas o símbolo da palavra que contém dentro de si a capacidade de preservar a vida essencial mesmo em meio ao caos. A palavra teivá, tebá, usada para arca no hebraico bíblico, é a mesma usada para a caixinha onde foi colocado Moisés quando bebê, para ser salvo do decreto de morte do faraó. Isso não é coincidência. Ambas as teivot, plural de teivá, são embarcações que protegem o justo, ou o portador de uma missão divina, das águas da destruição. Em ambos os casos, o que está em jogo é a preservação do propósito divino em meio a um ambiente hostil. Há estudiosos da tradição judaica que observam que teivá também significa palavra, o que leva à interpretação mística de que entrar na arca é entrar na palavra. Refugiar-se na teivá é mergulhar na interioridade da Torá, na verdade espiritual, onde se encontra refúgio das ilusões do mundo. Outro ponto notável é que a arca não tem leme, nem velas, nem janelas laterais.
apenas uma abertura no alto. Isso indica que o movimento da arca não depende da vontade de Noé, mas da providência divina. A única direção que importa é para cima. O único olhar possível é o vertical, o transcendente. Essa é uma lição poderosa. O verdadeiro refúgio espiritual não está no controle externo das circunstâncias, mas na rendição interior à vontade maior. O dilúvio em si pode ser visto como símbolo do caos emocional, das águas inconscientes que tudo invadem quando a estrutura da alma humana se desintegra. Na linguagem dos místicos, as águas representam o mundo das emoções, dos desejos e das forças irracionais. Quando esses aspectos não são purificados, eles se tornam destrutivos. O mundo de antes do dilúvio era um mundo tomado por essa desordem. A chuva de 40 dias e 40 noites não é apenas uma tempestade literal, mas um processo simbólico de purificação profunda. O número 40 na Bíblia está associado a períodos de transição, provação e transformação. Moisés passou 40 dias no Sinai. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Jesus jejuou por 40 dias. É o tempo necessário para uma mudança de estado. Quando o dilúvio cessa, Noé solta primeiro o corvo, que não retorna, depois a pomba, que volta sem nada, depois com um ramo de oliveira e finalmente não retorna mais. A pomba é símbolo da paz e da pureza, e o ramo de oliveira indica que a terra está voltando à fertilidade, à possibilidade de vida. É o símbolo da esperança, da nova aliança. Aqui também há um mistério. O nome da oliveira em hebraico é Zait, que tem a mesma raiz da palavra esplendor ou esclarecimento. O azeite da oliveira era usado para acender as lâmpadas do templo. A mensagem é clara: depois do caos vem a luz, depois da crise, o esclarecimento. A vida recomeça, não no mesmo estado anterior, mas com uma nova consciência. Noé, ao sair da arca, constrói um altar e oferece um sacrifício. Isso mostra que o primeiro ato do novo mundo deve ser o de reconexão com o sagrado. O texto diz que Deus então faz uma aliança com Noé e com toda a criação, selada pelo arco-íris. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural, mas um símbolo de união dos opostos, a luz que se desdobra em cores, a multiplicidade que nasce da unidade. É o sinal de que o mundo não será destruído novamente por água, ou seja, que o caminho da transformação não precisa mais passar pelo aniquilamento, mas pode ser feito pela consciência. Mas o texto não termina apenas com a restauração. A figura de Noé também tem suas sombras. Após o recomeço, ele planta uma vinha, embriaga-se e acaba nu em sua tenda. Essa cena, que parece deslocada do heroísmo anterior, revela uma verdade profunda. Mesmo o justo, mesmo aquele que foi instrumento de salvação, carrega em si fragilidades. A embriaguez de Noé é interpretada por muitos como a dificuldade de lidar com a nova realidade, ou como símbolo da exposição da humanidade ainda imperfeita. O mundo pós-diluviano não é um paraíso. É apenas uma nova oportunidade, um novo ciclo, ainda dentro da condição humana. Essa é uma das grandes lições do dilúvio. Não há salvação definitiva que venha de fora. A verdadeira arca é interior. É no recolhimento, na escuta da palavra, na conexão com o sagrado, que se encontra o refúgio. O mundo pode estar em colapso, mas há sempre um espaço onde a alma pode se recolher, reorganizar e recomeçar. Nos dias de hoje, essa mensagem é especialmente pertinente. Vivemos tempos de crise, ambiental, social, emocional e espiritual. A sensação de estar sendo inundado por informações, estímulos, conflitos e incertezas é real. O ego coletivo está saturado. A violência, a fragmentação e a perda de sentido são sintomas de uma humanidade que, como nos dias de Noé, perdeu o centro. Mas a resposta não está na condenação do outro, nem na fuga do mundo. A resposta está na construção de uma arca interior, um espaço de silêncio, de oração, de meditação, de escuta profunda. Um espaço onde a palavra possa habitar, onde a pomba possa encontrar repouso, onde o ramo de oliveira possa florescer. Além disso, a história do dilúvio nos lembra da importância da integridade pessoal em meio ao colapso coletivo. Noé não mudou o mundo, mas sua fidelidade silenciosa abriu caminho para um novo começo. Em tempos de crise, cada pessoa que se alinha com a verdade, com o amor, com a consciência, se torna uma pequena arca, um lugar onde a vida pode ser preservada. O dilúvio, em última instância, é uma metáfora do processo espiritual de todo ser humano. É a travessia pelo caos interior, pelas águas emocionais e inconscientes, até o reencontro com a terra firme da consciência desperta. A arca é a alma que se protege na palavra,
que navega guiada pela fé, que resiste às tempestades porque sabe que, acima de tudo, há um propósito maior. E o arco-íris é o sinal de que, depois de cada noite escura, há uma promessa de luz. Não fora, mas dentro de nós.